Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa quarta-feira, dia 21 de abril. Bem, antes aí da gente partir para nossa pauta, nós vamos comentar aí como tema central a condenação do policial que assassinou o George Floyd. E vamos levantar aí uma polêmica em torno desse acontecimento. Então já vai aproveitando, compartilha aí nas suas redes sociais, nos grupos WhatsApp, manda para o pessoal de esquerda para também os companheiros participarem desse debate e conhecer o nosso programa, conhecer a COTV, que está aí 24 horas no ar. Você, além de ajudar na divulgação, contribua financeiramente também para o nosso canal. Você pode contribuir com super chat, com super sticker pelo chat e também, tornando-se um membro, você garante aí uma contribuição mensal para que o nosso canal continue crescendo, se desenvolvendo, melhorando a nossa programação e garantindo aí 24 horas de muita qualidade para os companheiros. Bem, inscreva-se também no nosso canal. Nós estamos aí chegando a 100 mil inscritos, então verifica se você está inscrito, convida o pessoal para se inscrever também e nos ajudar a chegar nessa marca dos 100 mil. Bem, dados os recados, eu sou Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar a partir das 9, aqui na CLTV, de segunda a sexta-feira. Eu apresento junto com a companheira Marília Garcia, com a Nina Tenório, e vou para os bom dias, então. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Casa Operária TV. Bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo que já está assistindo, o pessoal que vai assistir depois. É isso aí. É isso aí. Bem, vamos lá então, meninas. Vamos iniciar então o debate em torno da pandemia. Nós atualizamos aqui diariamente os casos, estamos acompanhando aí. Todo dia a gente tem, de manhã a gente tem esse motivo para querer chorar, né? Porque é uma coisa horrível. E nós acompanhando aí os dados da diário das mortes, é possível perceber que os casos estabilizaram, as mortes, né? Estabilizaram aí acima de 3 mil. Acho que só na segunda-feira, que geralmente costuma o número ser menor, o dia aí que tem menos de 3 mil mortes. Nos outros dias, costume estar acima dos 3 mil. Tanto que nós tivemos agora nas últimas 24 horas 3.321 mortes. Somando, então, nós estamos aí cada vez mais próximo da marca de 400 mil mortes, né? Estamos com 378 mil óbitos. E já passamos aí dos 14 milhões confirmados. Nas últimas 24 horas, foram 63.297 novos casos. A situação continua muito crítica, né? Já passo E para tem um vocês. negócio também que, tipo assim, toda imprensa que você olha tem um número diferente. Também tem isso, né? Os caras estão Ah, sim. tentando ocultar e aí todo canto aparece um negócio. Tipo, tem canto que tá falando que foi 3.400 e pouco, no outro foi 3.300 e pouco. Tipo, vai variando. Eu não sei de onde que eles tiram os números. Tipo, não dá para saber, porque cada um coloca um negócio diferente. Quando vê, tá tendo 5 mil mortes e a gente não sabe também, né? Os caras, além de Tem isso. subnotificarem, podem exagerar, né? Então, eles fizeram um consórcio, né, porque quando começou a ficar muito crítico o número de mortes, eu lembro que o próprio Ministério da Saúde parou de fornecer os dados. E aí ficou toda uma disputa e aí a imprensa fez um consórcio para eles acompanharem. Acho que eles que recolhem, né, os dados que os municípios apresentam, que os estados apresentam, e somam aí e apresentam os números. Mas de fato tem uma divergência. Eu lembro que quando a gente chegou oficialmente a 3 mil mortes, teve imprensa que anunciou que tinha ultrapassado, era a primeira vez que a gente ultrapassava as 3 mil mortes, mas tinha imprensa, principalmente como o G1, que eu vejo que é o que apresenta aí os dados e tal,
e está aí em destaque, né, junto desse consórcio, eles não estavam apresentando acima de 3 mil. Então, de fato, eu acho que, na verdade, também eles deixaram o controle aí para a imprensa, porque eles já têm aí toda a habilidade, a tradição histórica de manipular as notícias, né? Então, quem melhor do que eles para ajudar na apresentação dos verdadeiros casos, né? A gente destaca aí a subnotificação, coisa que eles não destacam. Eles não falam, né, que a gente está apresentando esses números, mas tem toda aí o não registro de alguns casos, a dificuldade do pessoal fazer teste, nem nada disso. Uma coisa, Jamais vão falar. uma coisa que eu queria comentar sobre isso também é que, de fato, é subnotificado, né? Saiu a notícia aqui que 1/5 das cidades não tem acesso à internet para o registro da vacinação contra o Covid. Quer dizer, totaliza aí 19% das cidades brasileiras que estão fazendo a vacinação e elas não têm, simplesmente não têm internet para registrar aí o andamento da vacinação. Quer dizer, imagina só sobre a questão da testagem e do balanço dos números de casos e de mortos em todo o Brasil. Né? Isso acontece em todos os municípios brasileiros. Então a gente vai ver que só pelo fato dos municípios não terem condições de passar a informação já é um problema aí para a questão da notificação dos casos. E eu acho que também é importante comentar, a gente falou aqui sobre a alta do número de casos, que ele se mantém aí em 3 mil mortes diárias, e mesmo nessa situação, a gente tem o fato de que metade dos hospitais de campanha que funcionaram no início da pandemia foram desativados. Quer dizer, em vez de a gente ter se preparado aí para essa situação, que é a pior situação da pandemia do Brasil, os governadores foram lá, fizeram um ou outro hospital de campanha, meia boca ali, e desativaram os hospitais. Quer dizer, são apenas 28 dos 56 hospitais de campanha que chegaram a funcionar estão funcionando ainda. Então, quer dizer, é uma situação que é até engraçado, né? Você fala, eles vão fazer o hospital de campanha para se preparar para a situação pior da pandemia. E quando a situação piora, eles desativam os hospitais de campanha. Quer dizer, não, a gente tem que ficar ali, a população tem que morrer na enfermaria, a população tem que ter falta de UTIs. E é o que está acontecendo, né? Acho que queria comentar isso daí. Não, todas as Não, é verdade. opções. Foi mal, pode falar. Fala você. Só um comentário que, assim, todas as opções que parecem óbvias de serem tomadas, eles tomam completamente o contrário. É muito absurdo. Tipo, os caras fizeram todo um rebuliço lá, porque com os hospitais de campanha queriam fechar hospital que fazia aborto, dizendo que era para fazer hospital de campanha, quiseram fechar tudo para fazer hospital de campanha. E agora eles fecharam os hospitais de campanha. Tipo, que loucura. Isso escancara, né, a fraude dos governos para, de fato, combater a pandemia, né? Porque a gente sempre comenta, né? Campanha do Fica em Casa, a gente ouve todos os dias, toda hora, campanha intensa, um assédio moral contra a população. O Márcio, quando ele participa aqui de segunda e terça-feira, ele sempre traz as propagandas que estão fazendo na Bahia para o pessoal ficar em casa, que são assim, umas propagandas de filme de terror, para o pessoal ficar em casa, mas aí a obrigação do Estado, a obrigação dos governos de combater a pandemia não tem, eles fazem isso. O hospital de campanha, que seria fundamental para tratar as pessoas, para fazer aí o tratamento das pessoas que estão se contaminando agora, que a contaminação está solta, não tem. Eles fecharam o hospital de campanha. Eu achava assim que o hospital de campanha você fecharia só quando a situação tivesse acabado a pandemia, os hospitais normais estivessem comportando a situação.
E eu já acho esse negócio de hospital de campanha uma falcatrua, porque também é assim, é uma hospital, eu acho assim, eles deveriam aproveitar a pandemia, né, a necessidade de mais hospitais, construir os hospitais e serem hospitais base mesmo, que ficam lá para depois a população usar para outras necessidades. E a gente sabe que não sobra muito hospital público no Brasil, né? Apesar aí de ter o SUS, a gente sabe que isso é uma crise permanente. Então, era para eles estarem construindo novos hospitais e não simplesmente desfazer dos hospitais de campanhas que são essenciais para a situação que a gente está vivendo, né? E, bem, para acrescentar aqui um outro debate, a gente até estava discutindo que poderia ser um tema central do nosso programa, que é a situação aí na matéria aí na Folha de São Paulo, que fala algo assim, que a gente já tinha falado aqui, a gente sempre falava, é o óbvio, né? De que a população, mais a população trabalhadora, a maioria da população não tem condição de fazer home office e eles seriam a vítima do Covid. E de fato, essa matéria apresenta, né? Atrás de renda e sem home office, pobres morrem mais de Covid. Muitos poucos das classes D e E tiveram a opção de se proteger. Na A e B, quase um terço encontrou a opção. Então você vê que nas classes mais altas o pessoal conseguiu fazer o home office, conseguiu trabalhar de casa, fazer aí a quarentena, se manter em casa, chamar lá o trabalhador do Rappi, do iFood, para entregar as necessidades materiais desse pessoal. Agora, o pessoal, o povo trabalhador, o pessoal da classe A, da classe D, E, eles dão essas letras aí, que representa o pessoal de menor renda, não conseguiu fazer home office, porque não existe, o trabalhador, ele precisa sair de casa para trabalhar na fábrica, para trabalhar aí no comércio, nos restaurantes, enfim, nos todos os setores aí da economia que só funciona porque tem os trabalhadores, né? Você vê aí que, de fato, também fica escancarado que a classe trabalhadora é, de fato, a que tudo produz na sociedade, né? Porque se eles tivessem ficado trancados em casa, não teria como as coisas continuarem funcionando. Inclusive, não teria como as classes mais altas ficarem em casa, né? E isso é meio que óbvio, né? Mas, enfim, quando a gente tava falando, parece que era exagero, mas agora a Folha fala, né? E inclusive mostra aí que por conta disso os pobres são a maioria, né, na vítima do Covid. Algo também que na semana passada a gente apresentou a questão dos internados em BH, que mostravam que 62% das pessoas que estavam internadas eram trabalhadores da área de limpeza, que foram colocados aí como essencial durante a pandemia. Exatamente, né? Eu acho que é importante a gente comentar isso daí. Primeiro falar que os setores mais intelectualizados, esses setores que são responsáveis por serviços que não são braçais, né, eles, em geral, têm condições de trocar o local de trabalho, e foi o que aconteceu. 43% dos profissionais intelectualizados, eles conseguiram trocar o local de trabalho, enquanto que 95% das pessoas que têm o trabalho braçal, de alguma forma, são atendentes de supermercado, eles trabalham como pedreiros ou alguma coisa do tipo, eles continuam trabalhando, finalmente. Não tem condição de ser pedreiro em home office, né? Saiu até os memes ali do pedreiro fazendo home office, quer dizer, não dá para fazer. Então, exatamente é a situação, né? E eu acho que é importante comentar também a fala do Queiroga sobre a questão da pandemia. Ele saiu a público culpando os pobres por conta da pandemia, falando aí que eles não fazem home office, que eles não usam máscara e tudo mais. Quer dizer, seria a culpa dos pobres a situação da pandemia. Se não fosse isso, a pandemia estaria mais controlada. Quer dizer,
ninguém dá condições aí para o povo pobre fazer home office, ou não trabalhar, no caso, né? Quer dizer, que, considerando aí que o trabalho deles é impossível de fazer em home office, quer dizer, um auxílio emergencial é um auxílio emergencial que não dá nem para uma cesta básica, imagina só passar o mês inteiro com ele. Então, obviamente, não vai ser controlada a pandemia, né? E a gente tem que comentar que mesmo os setores que conseguem fazer home office, quer dizer, as classes A e B, apenas 28% dos membros da classe fazem home office, quer dizer, não é nem a maioria. Então, quer dizer, em nenhuma das classes sociais a gente tem uma maioria de pessoas que fazem home office. Imagina só nas classes que não há condições de fazer, não há um trabalho intelectualizado nem nada disso. Quer dizer, o Queiroga aí vai jogar as coisas, a culpa nas costas da população, enquanto, na verdade, a culpa é deles mesmos, né? Dos governadores e do governo Bolsonaro. Eu acho que essa questão é essencial. Tem uma coisa também que é importante a gente falar, que essa opinião do Queiroga, né, que ele expressou aí, não é só a posição do Queiroga, foi a posição adotada, inclusive, pela esquerda durante toda a pandemia, né, querendo ou não, porque eles não falaram assim, né, com essas palavras, a culpa é dos pobres, porque ia ficar muito feio. Mas, na prática, o que eles fizeram foi isso, porque o pessoal, no começo da pandemia, principalmente, você via um monte de vídeo do pessoal de esquerda, assim, que são muito bem pensantes, muito inteligentes, xingando o pessoal que estava na rua indo trabalhar, indo pegar um ônibus, no ponto de ônibus, porque não estavam ficando em casa. Você via isso bastante, tipo, saiu vários e vários vídeos, o pessoal lá de boa no ponto de ônibus, tendo que ir trabalhar, não tem o que fazer. Aí chega o esquerdista lá no carro, fica em casa, use máscara, pipipi, papapó. É a posição do Queiroga, querendo ou não. Tipo assim, eles não vão falar a culpa é dos pobres, mas para eles porque o que não falta é esse pessoal ficar falando que o povo é burro, que fica aglomerando, que não sei o quê, que a culpa é do povo. E quando eles falam isso, não, na maioria das vezes, eles estão falando do povo pobre, das classes mais baixas. Porque é o pessoal que tem que sair para trabalhar. Você vê aí a matéria. Vamos ver se os esquerdistas vão acreditar agora que saiu na Folha, que é a imprensa principal desse pessoal. Mas é importante falar também, tendo visto essa matéria da Folha, que esse pessoal da classe A e B, porque eles botam um monte de letra e você fica meio confuso, né? Mas esse pessoal da classe A e B é uma galera que recebe mais do que R$8.300. Ou seja, é uma parcela muito pequena ainda da população e que nem a Marília falou, parte dela só que recebe, que pode fazer o home office. Agora, o pessoal que teria que viver do auxílio emergencial tem 5 contos para gastar por dia, porque são R$150. É um negócio muito, muito diferente, não dá para você viver com auxílio emergencial. Tem um cara que ganha 8 mil e mesmo ele tem gente que não pode ficar em casa, imagina um cara com R$150 no mês. Exato. E, bom, só para acrescentar um negócio da questão do auxílio emergencial, tem matéria aí também denunciando que a população mais carente não tem conseguido pedir o auxílio emergencial por conta da internet, eles não têm acesso à internet. Então, já vai fazer 1 ano da situação da pandemia, e você vê que mesmo assim não resolveram o problema do pessoal conseguir pedir esse auxílio emergencial. Você vê, tudo aí é organizado para o pessoal, eles fazem isso de propósito, que é para justamente a população não conseguir acessar esse valor e deixar o pessoal aí morrendo de fome, né? As pessoas que não tem nem a opção de home office porque não tem nem mais emprego, né? Bem, companheiras, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, senão a gente parte já para o tema central. Simbora falar mal da polícia. Bora lá, então. Bem, a gente definiu aí como tema central a questão do assassinato do George Floyd, o negro que foi assassinado ano passado pela polícia norte-americana. É aquele vídeo que viralizou, onde o policial
fica com o joelho no pescoço dele. E, e nessa terça-feira, o policial Derek Chauvin, ele foi condenado aí pela morte do George Floyd. A condenação ainda vai sair até em 8 semanas, mas ele pode pegar até 40 anos de prisão. Mas como ele é réu primário, é uma condenação de tipo que geralmente vai levar, de fato, ele vai pegar uns 12 anos de detenção. Bom, o que a gente gostaria de destacar com este caso é porque com essa notícia, né, da condenação desse policial, nos Estados Unidos iniciaram aí manifestações comemorando a condenação dele. Inclusive, companheiros, vejam só, o Joe Biden, ele ligou para a família do George Floyd para dizer que ele estava aliviado com a condenação desse policial. A gente sabe, né, já para iniciar a polêmica, né, em torno dessa questão, uma coisa que eu gostaria de destacar é que essa ligação de George Floyd é pura demagogia. Ele não tá, ele faz isso mesmo só para fazer demagogia com a questão. Ele não está de fato preocupado com com a situação dos negros nos Estados Unidos, com a violência da polícia contra os negros. E outra coisa também para destacar, em geral, né, em relação à condenação desse policial, uma que ele foi condenado aí por conta da pressão que a população está fazendo, né, contra o caso. Estava ficando muito feio mesmo a situação. Esse policial, inclusive, ele tinha sido preso logo depois do acontecimento e ele pagou uma fiança de 1 milhão e saiu, né, da prisão. Fizeram esse 1 milhão, ele conseguiu a partir de doação. Teve pessoas que foram lá e doaram para ele sair da cadeia. E aí você vê que tinha toda uma pressão em torno do caso. E aí, para dar uma esfriada na situação, foram lá e condenaram o policial. Mas é importante destacar que, mesmo com a condenação dele e tal, isso daí não significa nada para a população negra nos Estados Unidos, porque a gente já está vendo aí que as mortes continuam. As mortes de policiais contra negros. Inclusive, ontem aí saiu em destaque a morte de uma menina de 15 anos que ligou para a polícia para pedir ajuda e ela foi assassinada pela polícia. E também tem um outro vídeo aí que parece que é de um acontecimento um pouco anterior, né? Mas o vídeo saiu agora, em que um jovem também de 13 anos, ele é filmado com as mãos para cima e a polícia atira nele mesmo assim. E depois aparece na filmagem que ele estaria com uma arma. Só que na hora mesmo que os policiais estão filmando que ele está com a mão para cima, ele não está segurando arma nenhuma. Então você vê, o policial do George Floyd foi condenado. Só que a polícia, que continua assassinando aí os negros, ela está aí totalmente solta, ela existe, ela continua matando os negros e precisa ser colocado em discussão o fim dessa polícia, né? Porque enquanto não for colocado isso em discussão, e até logo após a morte do George Floyd, iniciou-se, né, um movimento, né, pelo Abolish the Police, que era para tirar os fundos financeiros da polícia para ela não se desenvolver, né? Mas aí, enfim, acho que a burguesia, né, foi manipulando a situação, tanto que você vê o Biden ir lá ligar para a família do George Floyd para falar que ele se sente aliviado. Você vê que tem toda aí uma manipulação da situação para, de fato, não deixar a coisa aí para a solução óbvia, né? Que precisa acabar com a polícia para acabar com as mortes causadas pela polícia. Eu acho que a questão essencial é exatamente isso, né? A polícia ela não acabou. Né? O movimento, apesar de ter sido muito grande, o movimento antirracista e tudo mais, ele não conseguiu ter uma vitória real para a situação dos negros, né? Quer dizer, que seria a abolição da polícia militar. Na verdade, a única coisa que ele teve foi a condenação do, do policial específico ali, mas
finalmente isso não faz diferença para a situação dos negros, porque existem vários outros policiais que, inclusive, com essa situação, eles tendem a ser, inclusive, mais agressivos, né? A gente vê aí que a situação nos Estados Unidos ela é uma situação que vem se radicalizando, né? E a guerra, a verdadeira guerra civil da direita contra a esquerda, ela é uma coisa presente na situação dos Estados Unidos. Quer dizer, tem toda uma série de milícias armadas baseadas aí nos policiais também, que atacam a população de esquerda e a população em geral, que são baseadas exatamente na contraposição da luta da esquerda, né? Então, quer dizer, se o movimento ele se deixa, ele comemora uma coisa dessas, simplesmente a condenação do policial, como se fosse a grande vitória do movimento, você vê que há uma redução enorme das pautas que devem ser levadas pelo movimento negro, pela esquerda em geral. Quer dizer, finalmente é uma demagogia aí em relação aos negros. Finalmente vai ter que. Isso daí enfraquece o movimento, né? Quer dizer, enfraquece a causa do movimento que deveria se desenvolver para ser para abarcar uma série de reivindicações maiores, né, da população, que é a questão essencial. E dessa forma também o Joe Biden vai lá fazer demagogia e para tentar colocar panos quentes na situação. Quer dizer, uma das questões essenciais do governo do Biden é exatamente conseguir acabar com a polarização política, a radicalização que está acontecendo na sociedade. E exatamente isso facilita aí pro Biden acabar com essa polarização política e exatamente no sentido de aumentar os ataques contra a população, né, que é a questão essencial. Por isso que a gente. Uma coisa que eu lembrei, né? Por isso que a gente não vai, no geral, para esses atos assim, tipo, justiça por isso, justiça por aquilo, justiça não sei o quê, justiça pelo caso tal. Porque na maioria das vezes é tipo assim: a justiça é prender tal pessoa por determinado caso que não vai resolver o problema. Tipo, aquele negócio, justiça por Mari Ferrer. Teve esses atos e tal, mas qual que é a solução? Prender o cara? Não vai resolver. Enquanto o pessoal tá lá no ato falando justiça por George Floyd e chamando, dando como reivindicação prender o policial, o cara, beleza, o cara vai ser preso. Enquanto isso, acontece esse caso aí da Ma'Khia Bryant, que é um negócio absurdo, mas é um negócio corriqueiro da polícia. Tipo assim, é mais um caso que veio à tona. Quantos desses casos estão aí escondidos, né? Porque esses daí são esses que aparecem e que ficam com polêmicas em torno deles e tal, porque alguém gravou, alguém viu, alguém tem algum relato, tem alguma imagem, etc., do caso. Mas muitas vezes isso aí continua acontecendo em tudo quanto é canto. A polícia faz isso em todos os lugares. Tipo, essa menina, para ter noção, assim, ela tem 15 anos, ela morava num lar adotivo, e aí ela estava brigando com a pessoa da casa e chamou a polícia, porque ela estava sendo ameaçada e tal. E aí a polícia chegou lá e deu 4 tiros na menina, simplesmente. Não foi ver se estava armada, se a outra que tinha chamado, não foi ver nem o que estava acontecendo. Foi uma menina preta ali numa casa que devia ter outros brancos, foi lá e atirou na menina e ponto. E resolveu o problema para a polícia. E aí só se deu um pouco mal porque gravaram um vídeo. Mas também quanto tempo que deu para fazer alguma coisa com o policial do Floyd? Os caras estão assim, estão se sentindo à vontade para fazer isso daí. Teve aquelas mobilizações no caso do Floyd, mas o negócio deu uma diminuída. A gente até falou, não tinha de fato uma organização política ali para dar o tom, né, para organizar o pessoal de fato. E aí o negócio foi diminuindo. E agora a tendência
é que aumente de novo. Mas, que nem as meninas falaram, não adianta falar por caso tal e caso tal, porque todos esses casos vão continuar acontecendo com outras pessoas até que a gente consiga o fim da polícia. O pessoal tem que ir às ruas e falar claramente que quer o fim da polícia assassina que está matando aí um monte de gente, um monte de pessoas da população negra. É um negócio cruel, não só nos Estados Unidos, mas aqui também. A gente, tudo quanto é ato que a gente vai estar pedindo o fim da polícia, porque é um órgão aí que foi feito para matar, né? Para assassinar a população pobre e a população negra. Exato. Eu acho, inclusive, que uma instituição de assassina contra os negros, principalmente porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria da vítima da polícia é negra. Só que nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil a maioria da população também é negra. Então, a situação é escancarada contra os negros, mas eu acho que nos Estados Unidos escancara ainda mais, porque lá a população negra não é a maioria, mas mesmo assim eles são a maioria em relação às vítimas da polícia. Então você vê, é uma. Porque eu acho que é um atrito, né? O resultado aí da luta de classe e tal, diretamente contra a população negra. E eu acho que isso é uma reivindicação essencial para os negros. A gente vê que é uma reivindicação internacional, né? O fim da PM, o fim dessa organização que persegue assassinos negros. E assim como aqui, lá também parece assim, você é negro, você automaticamente é o culpado. Então por isso que os policiais já chegam, quando vê que é um negro, já chegam atirando, né? Não querem saber. A gente tem visto aí inúmeros vídeos, denúncias, totalmente corriqueiro, que as pessoas chamem a polícia pedindo ajuda. Esse não é o primeiro caso nos Estados Unidos e acabam sendo vítimas da polícia, né? Você vê que coloca aí até em pauta, né? Vou fazer uma propaganda da polêmica que o coletivo João Canto tem feito em relação à autodefesa, né? A gente tem apresentado aí os Panteras Negras, que foram uma organização que lutava aí pelos direitos democráticos dos negros e colocavam aí a questão da autodefesa. E eles se organizaram justamente porque a polícia era a maior vítima da polícia. A polícia chegava nos bairros, nas comunidades de negros já atirando, e eles se organizaram justamente para diminuir essas mortes. Bem, companheiras, por acaso meu vídeo e meu áudio não está travando. Tá tudo bem? Tá tudo ok. Ah, tá. Ok. Pra mim tá tudo certo. Eu tive a impressão que eu estava travando, mas que bom. Bem, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Senão eu gostaria de fazer a polêmica e trazer a notícia de que a direita também tá chamando o ato aí pro dia 1º. Fale. Podemos? Bom, é até engraçado, né? Porque além do PCO, ninguém da esquerda tá chamando o ato presencial no 1º de maio, né? Nós que estamos aí chamando o ato do Dia do Trabalhador. O 1º de maio é um dia histórico para a classe operária, é um dia da esquerda, dos trabalhadores. E nós estamos então chamando para a Avenida Paulista, às 15 horas, um ato do Dia do Trabalhador. Nós estamos aí com outras organizações menores, companheiros da base do PT, dos outros partidos de esquerda, convocando esse ato. Mas estamos aí, a princípio, isolados, né? Porque a esquerda está chamando aí ato com Fernando Henrique Cardoso, com Dória e tal. E aí, olha só, a esquerda, no geral, não está chamando ato, mas a direita está chamando ato para o dia 1º de maio. Então, estão chamando um ato também para a Avenida Paulista. Estão chamando um ato... tem 2 convocações. Uma para de manhã, às 9, e tem uma convocação para à tarde. Aí, vocês veem o cardzinho, né? Só que aí, isso daí deu mais ânimo para a gente chamar, intensificar a campanha para o ato da esquerda. Porque o 1º de maio é o dia do trabalhador, é um dia da esquerda, é um dia de lembrar os mártires de Chicago, todos os trabalhadores que sempre se levantaram contra os capitalistas,
lutando aí pelos seus direitos. E aí chega agora a direita querendo fazer demagogia, né? Porque é pura demagogia isso que eles estão falando, que é o dia dos trabalhadores, aqueles que querem trabalhar e tal. Eles aproveitam aí a crise econômica, a questão da pandemia, o fechamento aí do comércio, para fazer demagogia que eles estão preocupados com o trabalhador. Só que é engraçado que eu vi uma outra convocação, né, que eles estão fazendo esse ato em apoio ao Bolsonaro. Só que eles estão tão preocupados com a situação do trabalhador, mas que eles não têm nenhuma reivindicação para os trabalhadores. Bolsonaro não tem nenhuma reivindicação para os trabalhadores. Então você já vê aí que é óbvio, né? Pura demagogia, mas eles estão fazendo aí um apelo para a população nessas situações críticas que a gente está vendo a população trabalhadora sofrer. E isso mostra que se a esquerda não se apresentar nas ruas, não se colocar de fato aí nas ruas para fazer uma campanha com os trabalhadores, a direita vai lá e chega no absurdo de chamar um ato do Dia dos Trabalhadores. Passo para vocês. Bem, eu acho que é importante a gente destacar isso daí, né? Porque a gente sabe que um dos fatores do crescimento da extrema-direita é exatamente a demagogia com os trabalhadores, né? Quer dizer, o Bolsonaro ele tem feito essa demagogia em relação ao emprego desde o início da pandemia, falando que ele era contrário ao lockdown, ao fechamento dos comércios, porque finalmente o trabalhador tinha que continuar trabalhando. E é isso que está acontecendo. O trabalhador, como a gente colocou, ele continua tendo que trabalhar. Não adianta aí eles sentarem e fazer lockdown, fazer a bandeira de qualquer cor, que o trabalhador ele tem que continuar trabalhando exatamente para se sustentar, né? E dessa forma, na ausência de reivindicações da esquerda, finalmente a esquerda ela apoia o lockdown, apoia a política de ficar em casa e tudo mais. A gente vê aí que o Bolsonaro ele ganha, né? Ele fica na posição do apoio ao trabalhador. Então, a gente da esquerda, a gente tem que colocar que a função da esquerda tomar a posição, né, ocupar o espaço político de defesa dos trabalhadores. Porque, finalmente, na ausência dessa ocupação do espaço político, quem vai ocupar é a própria extrema-direita, mesmo com as pautas demagógicas dela. O Bolsonaro tem conseguido organizar aí um setor mais confuso da população em torno dele, né? Quer dizer, é uma questão que é essencial. E não acontece só no Brasil, a gente tem que colocar isso daí. Na Europa, por exemplo, a questão essencial relacionada ao emprego não é a questão do lockdown, mas quer dizer, a questão do lockdown também, porque eles fazem manifestações contra o lockdown internacionalmente também, mas também a questão dos imigrantes, né, que tem uma enorme quantidade de imigrantes que vai para esses países e, de fato, eles ocupam vários empregos, né? Dessa forma, em vez de fazer uma política que coloca os imigrantes e os operários do país no mesmo lugar, quer dizer, a política de que tanto os imigrantes quanto os operários do país são atacados pelo capitalismo, devia ter emprego para todo mundo. É a mesma coisa que no Brasil. A gente precisa ter auxílio emergencial para a população. Quer dizer, o Bolsonaro não está dando auxílio emergencial, ele tem que dar auxílio emergencial, o governo tem que dar a vacina e tudo mais para a população conseguir trabalhar. Mas na ausência dessa política da esquerda, que fica a reboque da direita, a gente vê aí que a extrema-direita ela ganha força em todo mundo, e isso daí é uma ação muito perigosa, né? A gente tem que colocar que a extrema-direita fazer o 1º de maio quer dizer que ela está muito saidinha em relação a isso daí, e ela está na ofensiva, né? Quer dizer, ela está ocupando o espaço que é tradicionalmente da esquerda, exatamente por perceber que a esquerda está deixando esse espaço aberto. Acho que essa questão é essencial.
Exato, eles botam aí na chamada dos cards, né, da direita, chamando pro ato falando pelo nosso direito de trabalhar. Ou seja, já colocando aí, vamos trabalhadores, a gente tá aqui contra o lockdown também, então junta aí com nós. Mas você vê, né, como faz falta a esquerda num momento como esse, né? Porque, querendo ou não, você tá lá, você tá trabalhando, você tá vendo um cara ali que tá te chamando pelo seu direito de trabalhar. E a esquerda tá só em casa, o que você vai fazer? Você quer trabalhar, você quer ter como se sustentar, você quer sobreviver na pandemia. Mas é por isso que a gente tem que intensificar a nossa convocação para o ato do 1º de maio, da esquerda, um 1º de maio de luta de fato. E mostrar para o pessoal, para os trabalhadores e tal, que a direita não está efetivamente querendo lutar porque pelo direito de trabalhar. Eles estão lutando pelo direito do pessoal trabalhar para eles ganharem dinheiro. Não porque estão lutando pelo direito de trabalhar simplesmente, né? E a gente está lutando pelas nossas reivindicações de fato, pelas nossas reivindicações de classe, da classe trabalhadora. E é isso que a gente tem que deixar claro. E tem que fortalecer aí a chamada para o ato. É um ato muito importante para a gente deixar simplesmente a direita tomar conta, pegar a Paulista para ela e é isso. Não, não, não. Vamos estar lá enchendo o saco da direita, não sei o que irá acontecer, mas aí a gente vê. Vamos chamar todo mundo e vamos fortalecer o ato da esquerda, o ato da classe trabalhadora e mostrar para a direita que o 1º de maio é nosso, que a Paulista é nossa e que a rua é do povo e ponto. Exato, acho que de fato isso daí mostra a importância da intensificação da nossa campanha e acho que isso tem que pode aí mostrar para a esquerda, para os outros partidos, que a gente precisa chamar um amplo ato para mostrar que quem está do lado dos trabalhadores é a esquerda, nós que temos reivindicações para os trabalhadores. Como a Nina colocou, esse pessoal aí que está falando pelo direito de trabalhar, eles estão preocupados pelo direito do pessoal trabalhar para eles, porque é um setor aí de empresariado e tal, mas também acabam fazendo demagogia com o próprio trabalhador, né? Porque ele está sem muitos ficaram desempregados por conta da pandemia, enfim, a gente vê uma situação aí muito crítica. Então, a esquerda precisa atuar politicamente até para esclarecer essa confusão que fica dentro do setor do operariado, né? De que o Bolsonaro aí faz demagogia com a questão, ele teria como resolver o problema do emprego, mas ele não faz isso porque ele está ali ele está governando pelos interesses capitalistas. E como que a esquerda vai fazer isso por live, junto com o FHC? Isso daí gera ainda mais confusão e nem chega também para a maior parte dos trabalhadores, porque a gente tem colocado aqui, o trabalhador mesmo, a população tem dificuldade para acessar a internet para conseguir auxílio emergencial. Você acha que o trabalhador vai participar de live com o FHC? Ele tem muito mais o que fazer do que perder o tempo dele com isso, né? Então, o lugar que você encontra um trabalhador, que você pode encontrar um panfleto, entregar um panfleto, que você pode conversar com ele, é nas ruas. Por isso que o nosso chamado é sempre fazer atividades, manifestações nas ruas. Bem, companheiras, Me nós poupe que estouramos aqui. alguém ia pegar o dia de folga do feriado para ficar na live com o FHC. Pelo amor de Deus, né? É muito ridículo um negócio desse. Exato, exatamente. Agora imagina um ato, o Lula chamando um ato do Dia Trabalhador lá na Paulista. Nossa Aí é outra senhora. coisa, né? Bom, Aí mas ia estar enfim, lotado. fica o nosso chamado, isso daí tem que aumentar a nossa convocação. Quem está confirmado no ato pode também vir participar com a gente da convocação. Então você pode entrar aí nos grupos de convocação para você convocar os seus amigos, seus contatos de esquerda. É só entrar em contato com a gente e falar: eu estou confirmadíssimo para o ato e quero confirmar mais pessoas. Aí você pode ajudar a nossa convocação. Tem aí o cardzinho que mostra aí as nossas reivindicações para esse 1º de maio, aí você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, compartilhar com os amigos, convidar o pessoal também para fazer parte da luta. É isso, né, companheiras?
É isso. É isto. Dá um bom Voltamos dia, né, amanhã. pessoal? Bom dia, pessoal que tá falando aqui no chat. A companheira Carla Silva, que tá sempre aqui com a gente, assistindo. Companheiro Daniel Santana. Companheiro José Alves, Marcel Santos. Bom dia para o Carlos Adustos, Walter dos Santos Vargas, Igor Teodoro, Elizabeth Novi, nossa companheira que também está sempre aqui, Arthur Freitas, Rafa Camijo, Angelina Dias, no pé de uma, companheira... Será que eu falei com todo mundo? Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando no chat e bom dia para o pessoal que vai assistir a gente depois também. Deixem comentários no nosso vídeo. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.